Olá, meu nome é Maria Francisca, sou aluna do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão, campus Coelho Neto. A aula de hoje será sobre breve histórico do evolucionismo. Então, o que é evolução? Evolução é um processo de transformação hereditária e adaptações que os organismos vêm sofrendo ao longo dos anos. E sempre acreditou-se nessa ideia? Sempre acreditou-se em evolução? Não. E como chegamos a essas teorias que conhecemos hoje? É o que vamos aprender na nossa aula. Primeiramente, existem duas ideias principais, o fixismo e o evolucionismo. O fixismo, ele trata-se da ideia de que as espécies, elas são imutáveis. O que é isso? Que elas não sofrem mutações ao longo dos anos. Então, as espécies, elas são fixas. Acreditava-se que as espécies, elas eram criadas por uma divindade, que no caso é Deus, e elas ficavam ali do jeito que elas foram colocadas no mundo. Então, do jeito que Deus criou, as espécies permaneciam. Elas não sofriam nenhum tipo de modificação. Essa é a ideia do fixismo. A ideia que respeita as leis criacionistas. E temos, com o passar dos anos, em meados do século XIX, Georges Leclerc ele lançou a ideia do transformismo, que é o evolucionismo, que é a ideia aceita pela ciência. Então, temos aqui o criacionismo com o fixismo, a ideia de que as espécies são fixas e imutáveis, e o evolucionismo, que é a ciência, que afirma que as espécies são sim mutáveis, que elas sofrem sim modificações ao longo dos anos. Só que as ideias de Leclerc na época, elas não ganharam muito destaque, elas não tiveram tanta força. Por quê? Porque ele disse que as espécies elas sofriam modificações, que elas eram mutáveis, mas ele não soube explicar como que essas mudanças elas iam sendo repassadas para as gerações futuras. Por quê? Porque eles não tinham o conhecimento da transmissão das características hereditárias na época. Isso foi algo que foi lançado mais na frente, certo? Que a ideia dele ela foi muito importante porque ela serviu de base para outros estudiosos. A partir daí, vários outros estudiosos eles começaram a estudar a ideia da evolução, começaram a estudar a mutação de espécies. Partindo desse pressuposto, temos aqui a teoria de Lamarck. Então, foi nessa teoria que criou-se o conceito de adaptação. E o que é mesmo adaptação? As espécies elas sofriam modificações para poder sobreviver a um determinado ambiente, ou seja, elas se adaptavam a condições ambientais e climáticas para poder sobreviver. E nessa teoria, tivemos duas ideias principais, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Do que se trata a lei do uso e desuso? Para Lamarck, se eu ir para a academia e eu usar muito, malhar muito, só um braço, esse braço que eu malhei, ele vai hipertrofiar, ele vai se desenvolver, e o braço que eu não malhei, ele vai atrofiar, ele vai permanecer do mesmo jeito porque eu não estou usando ele. Então, se eu uso muito uma parte do meu corpo, ela se desenvolve. Se eu deixo de usar, ela vai atrofiar. E onde que Lamarck pecou na sua teoria? Na sua segunda ideia aqui de a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, para Lamarck, o meu braço que eu malhei, o braço que eu desenvolvi, quando eu tiver um filho, o meu filho também vai nascer com o braço malhadão, porque eu tenho o braço malhado, meu filho vai nascer com o braço malhado, porque se trata da transmissão dos caracteres adquiridos. Por exemplo, se eu sofro um acidente, perco a perna,
Para Lamarck, o meu filho também ia nascer sem uma perna, porque eu transmiti aquela característica para meu filho. Então, é basicamente isso, né? O maior erro da teoria, que é a transmissão dos caracteres adquiridos, foi onde ele pecou. Temos aqui nessa imagem, nesse slide, duas imagens, que é a girafinha e o macaco. Então, a girafa ela é muito conhecida na teoria de Lamarck. O que Lamarck diz? Que a girafa ela tem esse pescoção aqui por conta que ela precisava se esticar para alcançar o topo das árvores. Então, ela esticou muito o pescoço. Então, à medida que ela foi fazendo esse esforço de esticar o pescoço, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo e as girafas das próximas gerações já nasceram com um pescoço grande. E aqui o macaquinho, né, ele precisava se dependurar no tronco das árvores, ele precisava se dependurar nas árvores, por isso que a cauda dele foi crescendo, né, porque ele precisava ficar ali nas árvores dependurado. Então é basicamente isso, né, a lei do uso e desuso, em que se eu uso muito uma parte, ela se desenvolve, se eu não uso, ela atrofia, e que essa parte que desenvolveu, essa parte que atrofiou, ela vai sendo transmitida para as futuras gerações. Então, a teoria de Lamarck é essa. Temos aqui também a teoria de Darwin e Wallace. Então, são teorias que se fundamentaram nas teorias anteriores, só que sofreram modificações. Então, Darwin e Wallace, eles fizeram uma viagem que foi de 1831 a 1836. Então, foi um total de 5 anos, né? E nessa viagem, eles fizeram inúmeras descobertas que foram primordiais, que foram essenciais para a sua teoria. Que é a teoria muito famosa, né? A teoria de Darwin, a seleção natural, que é bastante conhecida. Então, Darwin e Wallace, eles fizeram descobertas nessa viagem. Primeiro, eles encontraram fósseis de animais gigantes e também fósseis de animais marinhos em montanhas. E a partir dessas duas descobertas, eles chegaram à conclusão de que, por exemplo, os fósseis gigantes que eles encontraram foram fósseis de tartarugas. Então, eles identificaram que esse fóssil ele era muito parecido com o que eles, com as que viviam na época, né? Com as que estavam ali presentes na época. E chegaram à conclusão de que essa espécie ela poderia ser a mesma, só que com o passar dos anos elas se modificaram. Teve também a questão dos animais marinhos que eles encontraram em montanhas, que fez com que eles chegassem à conclusão de que aquela área ali ela foi habitada por água um dia. Teve também a questão dos famosos pássaros tentilhões, que ele identificou que naquela ilha ela tinha muitos pássaros tentilhões, só que esses pássaros eles tinham adaptações. Cada pássaro, né, ele encontrou diversidade de bicos em espécies, né? O bico dos pássaros, eles eram diferentes. E por que eles eram diferentes? Porque eles precisavam se alimentar de diferentes... o hábito alimentar deles era diferente. Então, o bico ele era adaptado para determinado hábito alimentar. Eles variavam de acordo com o hábito alimentar dos pássaros. Então, aí foi que Darwin foi já identificando que as espécies elas iam sofrendo mutações, elas iam sofrendo modificações para se adaptar ao ambiente, porque eles precisavam se alimentar de determinado alimento e eles foram criando ali uma adaptação no bico para que eles pudessem se alimentar. Temos também a questão das tartarugas de Galápagos, que o Darwin ele observou que as tartarugas daquela ilha
elas eram diferentes das tartarugas de outros lugares, ou seja, elas tinham características próprias daquele lugar, elas tinham características próprias daquele ambiente que elas estavam sobrevivendo. A partir daí surgiu a seleção natural, a teoria da seleção natural muito famosa, que foi lançada no livro A Origem das Espécies. Então, a seleção natural trata-se de a espécie ela vai sofrer modificações, só que o ambiente vai selecionar aquela espécie que é mais apta. No caso dos pássaros, se um determinado tipo de alimento ele venha a acabar naquele ambiente, o pássaro que tenha o bico adaptado para se alimentar daquele alimento ali apenas, ele não vai conseguir se alimentar de outros. Por exemplo, se um pássaro ele tem o formato do bico para se alimentar de uma fruta que seja mais molinha e aquela fruta acaba, desaparece, esse pássaro ele não vai conseguir se alimentar de uma fruta mais dura, por exemplo. E se ele não se alimenta, ele vai morrer por falta de alimento. Então, ele precisaria sofrer uma nova modificação para ficar com um bico mais resistente para poder se alimentar. Então, naquele momento ali, o ambiente iria selecionar apenas os pássaros que tinham um bico mais resistente, porque não tinha mais aquele alimento mole para aqueles pássaros que tinham um bico mais sensível. É basicamente isso. O ambiente ele vai selecionar as espécies mais aptas e apenas elas irão sobreviver. E temos também a seleção artificial, que é onde o ser humano vai interferir. Então, é onde o ser humano que seleciona as espécies. Por exemplo, eu tenho uma roça e ela tem um determinado tipo de praga e eu vou jogar ali um inseticida para matar aquela praga. Aquela praga que é mais sensível, ela vai morrer e as que são mais resistentes àqueles inseticidas, elas vão sobreviver. Então, o ser humano vai estar selecionando. E futuramente vai vir uma praga que já é resistente àquele inseticida. Então, se trata de uma seleção artificial, onde o ser humano ele vai estar ali selecionando as espécies. Temos a seleção natural, que o ambiente seleciona, e a seleção artificial, que o ser humano ele vai selecionar as espécies. Temos ainda a teoria sintética da evolução, que foi onde entrou a questão do gene, da hereditariedade, onde se explicou como que as espécies elas iam repassando essas modificações ao longo dos anos, que é justamente por meio dos genes, da hereditariedade. Então, aqui apareceu conceitos como mutações e recombinação gênica, que no caso as mutações elas vão ocorrendo nas cadeias genéticas, e esses genes eles vão sendo transmitidos para as gerações futuras. Então, vamos praticar um pouquinho essas questões, é para vocês discutirem na próxima aula. Então, as questões para discussão são: quais as diferenças entre a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin-Wallace? Diferencie seleção natural e seleção artificial. Explique como é que atua a seleção natural e o que a teoria sintética da evolução adicionou às ideias de Darwin e Wallace. Essas questões são para fixar o conteúdo melhor e para que a gente venha a discutir na próxima aula, que é para termos uma noção do que vocês aprenderam, para fixar o conteúdo e testar o conhecimento. E as referências utilizadas foi o livro didático de ciências do 9º ano. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção.